Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ver então hoje o sétimo mandamento da lei de Deus, que é o mandamento de não furtar. A questão 431, e a pergunta é a seguinte: que nos proíbe o sétimo mandamento, não furtar? O sétimo mandamento, não furtar, proíbe tirar ou reter injustamente as coisas alheias e causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer outro modo. Vamos aqui nos deter um pouco nesse mandamento, porque 122. Porque a gente tem umas mazelas aqui. É muito comum os católicos liberais fazer muitos furtos em nome de justiça e tudo isso. Mas então vamos lá. O princípio aqui é que nós temos o direito de propriedade, tão atacada pela teologia da libertação e essa gente esquerdista. O comunismo é um deles também, pai de todas essas mazelas. Então, se eu tenho o direito de possuir coisas, todos nós temos o direito de possuí-las, justamente. E ao serem minhas, eu tenho sobre ela o uso, às vezes só o uso. Por exemplo, quando nós alugamos uma casa ou um carro. Eu tenho o uso, a propriedade é de quem está alugando, do alugador do imóvel. Mas ao alugar ele cede o uso somente. Então, o furtar vai contra a possessão das coisas. É verdade que usar as coisas quando os donos não permitem é uma coisa de péssima educação e de péssima índole, mas ainda não é um furtar. O furtar ou roubar, vamos ver a diferença um pouquinho mais adiante, é se apoderar da propriedade que o outro tinha e fazê-lo de modo violento ou não violento. Aí vai ser a diferença entre furtar e roubar. E fazê-lo de modo injusto. Agora, por exemplo, vamos supor que alguém tem uma arma. Isso vimos nas outras aulas que isso é possível. Agora, essa pessoa que tem uma arma está meio desequilibrada. Anda depressiva ou desesperada ou nervosa fora do normal. Se o pai ou o irmão pega a arma daquele e esconde, ele não está furtando. Por quê? Ele está escondendo, porque pode acontecer uma coisa que não tem conserto, que é um suicídio ou um homicídio por aí. Então ele está evitando mal, mas ele não pode pegar aquela arma e vender, porque não é dele. Agora ele pode e deve escondê-la, sim, porque ao esconder ele não está privando o dono da propriedade, só está impedindo o uso dadas as circunstâncias de um possível homicídio ou suicídio, para lhes dar um exemplo. Agora, se eu pego e vendo, eu estou roubando, porque eu não posso vender uma coisa que não é minha, que ele não me deu, pelo menos, para que ao dar cede a propriedade, passe a ser minha e eu posso fazer com ela o que eu bem entender, obviamente, em justiça, sempre e honestidade. Então aqui proíbe tirar ou reter injustamente as coisas alheias. Outro mal que é furtar é quando nos empresta uma coisa e nós não devolvemos. Porque é o seguinte, é um princípio que as coisas clamam pelo seu dono. Então, mesmo sendo um livrinho como esse daqui, se encontra em qualquer livraria. Que se encontra em qualquer livraria não me dá o direito de reter, porque não é meu. Então, enquanto ele estiver comigo, esse livro grita pelo seu dono, clama. As coisas clamam, gritam, chamam pelo seu dono. Então, ao tê-lo, foi emprestado, eu tenho que devolvê-lo. Não posso reter. Aí ele fala, padre, faz muito tempo. A pessoa mudou, morreu. Não precisa ir ao cemitério deixar sobre o túmulo um livro que já era. Mas se dá para alguém. Porque nós não podemos reter uma propriedade que não é nossa. Se dá aos pobres, deixa numa igreja, se for um livro piedoso. Mas não é nosso e nunca será, porque está muito tempo baixo do nosso cuidado. Isso é roubo também, um modo de tirar a propriedade do seu dono, e injusto, porque empréstimo é empréstimo. Emprestar é uma coisa, dar é outra. O que quer dizer furtar? Furtar quer dizer tirar injustamente as coisas alheias contra a vontade do dono,
quando ele tem toda a razão e todo o direito de não querer ser privado do que lhe pertence. Então não é porque é minha eu tenho direito ou dever de dar. Não, eu posso ter algo que eu não vou dar para ninguém. E qual vai ser o princípio que me mova a querer? Se não cometo justiça, não dano, fico com ela e pratico virtudes, inclusive. Agora, o grande pecado que eles diziam ao princípio é isso, de achar que as pessoas não têm direito à propriedade. Isso é muito grave. O direito à propriedade é lei natural. Então, se alguém trabalhou, adquiriu tal coisa, é dela e ninguém pode tirar aquilo dela. Por quê? Porque é dela por uma conquista, ela tem o uso, a propriedade e o uso dos seus bens. Então, sempre fazer algo contra o uso e a propriedade dos bens alheios será um grave pecado de roubar. O que são as coisas alheias? São todas as coisas que pertencem ao próximo, das quais tem a propriedade ou uso, ou simplesmente as que ele tem em seu depósito. Ou seja, aqui se entende todos os bens materiais. Quer um pente, quer um carro, quer uma casa, quer um terreno, quer o que seja do outro, em todos os aspectos de bens e de objetos que o sujeito tenha propriedade dela. Isso são as coisas alheias. De quantos modos se tiram injustamente as coisas alheias? Aí vamos ver, de dois modos, com o furto e com o roubo. Como se comete o furto? Comete-se o furto tirando ocultamente as coisas alheias. Essa é a diferença. O furto é feito na surdina, sem violência, sem alarde, vai lá escondido e sustrai sem outro perceber. E como se comete o roubo? Todo o contrário, tirando com violência e manifestamente as coisas alheias. Quando somos assaltados na esquina, roubo. Entre armas e uma faca, uma garrafa quebrada, seja o que, isso é violência. Verbal ou física, roubo. Sem elas, furto. Aqui não importa se é coisa grande ou pequena. Se for uma coisa pequena, pega na surdina, furto. Se foi um carro, furto igual, desde que não tenha violência. E o roubo é a mesma coisa. Desde que usou a violência, será um roubo. Como se comete o roubo? Aqui eu não vou dar uma aula do crime. Todo mundo sabe como comete um roubo, hein? Isso daí está na cartilha de Adão. Desde que ele comeu aquele fruto, todos sabem fazer malandragens, hein? Não é ninguém que nos ensina, nós nascemos sabendo fazê-las e cada uns mais hábeis que outros. Comete-se o roubo tirando com violência ou manifestamente as coisas alheias. Aqui eu vou só ver uma coisinha. Bom, vamos seguir. Depois faço uma aclaração. Porque assim, o furto e o roubo, seja em coisa pequena ou grande, não importa. É pecado. E eu vou lhes dizer o porquê. Porque a mesma disposição de roubar o galho de planta da vizinha é a mesma disposição de roubar o salário de uma viúva na porta do banco. É a mesma. Só muda o objeto. Um é o ramo de uma planta e o outro é o salário de uma viúva. É diferente o objeto, mas a disposição é a mesma. Por isso temos que ter cuidado, porque entre nós católicos, às vezes nós fazemos vistas meia, ou gordas ou grossas. Ah, mas é uma coisinha pequena. É na praça, não tem dono. Claro que se está na praça é de todo mundo. Uma coisa pública é porque pertence a todas as pessoas. E na realidade não é de ninguém, né? Mas vamos tratar como se fosse também nossa, não se tira. Mesmo que se fosse para a Santíssima Virgem no dia de sábado. Por quê? Porque a mesma disposição que eu tenho de dar uma coisa roubada para a Santíssima Virgem no dia de sábado, vai ser a disposição de comprar o mais barato, uma roupa roubada, no meu rolo da meia-noite, para entregar para a esposa ou a mãe no dia do seu aniversário. E quem compra roubado também é ladrão. Isso é muito importante ter presente. Em que caso se pode tirar as coisas alheias sem cometer pecado? A questão 438.
quando o dono não se opõe, porque quando o dono não se opõe, ele está cedendo. Lembremos do direito de propriedade. Se ele cede o direito, então não há roubo nem furto. Ou então, quando se opõe injustamente, como, por exemplo, aconteceria se alguém tivesse em extrema necessidade, contanto que tirasse só o que lhe é estritamente necessário para suprir a necessidade urgente e extrema. Eu vou lhes dar um exemplo. Imagine uma grande plantação entre hortas e frutas e verduras e legumes. Grande pomar. Estamos em época de guerra. Tudo fica caro. Uma batata, ouro. No mercado, às vezes, não tem, escassez. E, de repente, passo pela horta do seu José e vejo que abunda de bens. E eu estou passando fome. Ele é o proprietário da horta dele. Quem plantou foi ele. É dele. Mas eu estou morrendo de fome a ponto de fazer sopa com o couro do meu sapato. Isso aconteceu na guerra, hein? Sopa de couro de sapatos, que era o que comeram, os que melhor comeram tomaram sopa de couro de sapato. Vamos lá. Passando diante dessa horta, o seu José fala, olha, a guerra não é minha, não foi eu que fiz, o problema é seu, que você morre de fome, tchau. E bate a porta da minha cara. Dado este princípio, eu posso pular a cerca dele e pegar o necessário para a minha alimentação. Aí vocês vão falar, dar um curto-circuito na cabeça. Padre, isso é roubo? Não. Porque dada a extrema necessidade, o Pai nosso que estais nos céus e o pão nosso de cada dia nos foi dado naquele momento. Mas se eu pegar a hortinha do seu José para fazer uma barraquinha na feira, eu sou ladrão. Vocês estão me entendendo? Porque na hora da fome, tudo é de todo sim, para saciar a fome. Se for para comercializar, eu sou um ladrão. Entende a diferença? Isso é importante, hein? Por exemplo, eu não posso andar numa loja só porque eu estou rasgado e roubar uma roupa, porque não é necessário para viver ter uma roupa sobre o corpo. Não dá. Ah, estou com vontade de comer o queijo brie. Vou lá, não tenho dinheiro para comprar no mercado, então como o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pego o queijo e saio correndo. Não serve, porque eu não vivo à base de queijo. Sim, mas isso não é o critério. Agora, se estão os filhos morrendo de fome, não é morrendo de fome por vago, por preguiçoso e por vagabundo. Não é isso não. É numa extrema necessidade, no desemprego total, se pede, se oferecem trabalhos humildes e simples, não importa, sempre honestos, e ao ter todas as portas fechadas, pode pular no pomar e pegar alguns frutos, legumes, verduras para comer e matar no essencial a fome. Sim, é isso que o catecismo está dizendo. No Antigo Testamento, porque sempre falar no Antigo Testamento era muito cruel. Não. No Antigo Testamento, por exemplo, está escrito que quem tem uma plantação tem que deixar um pouco, não pode colher tudo, por quê? Porque depois de colher o que produziu, o que ficar, que não era o resto, hein? Eram coisas boas, para os órfãos e viúvas. Porque quem cuida deles é Deus. E como? Proibindo que aquele colhesse tudo e deixasse só os restos. Infelizmente, a caridade dos dias de hoje está ausente. Mas a lei segue vigente. Porque o bom Deus proibiu deixar uns em escassez absoluta e outros nadando na abundância. Então, dado esse princípio, quem está morrendo de fome, depois de ter tentado tudo em honestidade, pedindo, oferecendo trabalhos e apelando até ao amor de Deus e não obteve, pode pular o muro, a cerca do pomar e se servir para matar a sua fome e dos seus. Nada mais que isso. É só com o furto ou com o roubo que se prejudica o próximo nos seus bens? Pergunta o catecismo e o mesmo responde. Prejudica-se também com a fraude, com a usura, ou seja, juros, e com outra
qualquer injustiça contra os seus bens. Então vamos ver aqui, ó, fraude, usura é injustiça. Aí vamos aos bancos de hoje em dia, o sistema econômico, porque sem juros panicam. Como se comete a fraude? 440. Comete-se a fraude enganando o próximo no comércio com pesos, medidas ou moedas falsas. Moedas falsas, né? Isso está solto por toda parte. Com pesos, a balança fraudulenta. Antigamente era mais comum, né? Que tudo era pesado à mão. Alguns usavam certas medidas meia-meia. E depois, medidas, tecidos. Os vendedores de tecidos, como vende por metro, às vezes 1 metro no tecido não é 1 metro matematicamente falando. Isso é uma fraude. Falsificando escrituras e documentos, aquelas assinaturas que quem assinou não foi a mão da pessoa cujo nome está ali, isso é errado. Salvo que, bom, isso daí depois, não vamos entrar nos detalhes, mas, bom, por princípio está errado. Em suma, fazendo falsidades nas compras, nas vendas ou em qualquer outro contrato e ainda quando não se quer dar o preço justo ou o preço combinado. Então aqui há um princípio de honestidade de palavra. Se eu prometi vender a casa por 450 mil, o senhor me aceitou aquilo, não precisaria de um juramento, de um testamento ou de um carimbo ou de a nossa palavra aceitou, bom, vamos lá, vai pagar em quantas vezes? Em 15 vezes. Perfeito. Quando os homens eram homens, isso era suficiente. Eram 15 vezes, ou 20 vezes, ou 3 anos, ou 10 anos, e se cumpria, salvo uma coisa adversa. Pois então, romper o contrato da parte de uma delas, por beleza, é uma fraude, porque eu não posso ter feito um contrato que é uma troca de duas vontades. Eu proponho, o senhor aceita o proposto, aceitou, e depois eu vejo, não, podia ter cobrado mais alto. Eu rompo o contrato e põe um preço maior. Por avaro. Então isso é um pecado. Eu estou enganando o próximo. Aí se fala, foi um preço ridículo. Bom, a gente tem que ser sensato antes de fechar um contrato também. E pensar, e ver a valorização do lugar e etc. Sempre com prudência. Mas nunca enganar o próximo. Pode ter lucro? Obviamente. Ninguém vende uma coisa sem o lucro. Mas nunca podemos ter o lucro em cima de prejuízos, de falsidades para com aquele que está comprando o produto que estamos a vender. Pesos, medidas e falsas moedas. Os pesos, bom, depende de onde for comprar. E depois medidas, sim, as medidas de tecido, os metros são ambíguos em muitos lugares. E moedas falsas, olha, dinheiro falso está solto por aí. E quando nós temos um dinheiro falso, nós não podemos fazê-lo circular. Se desfaz daquilo. Eu não sei o meio legal, suponho que levar um banco. Pois é, leve ao banco. Porque é muito triste receber uma moeda, uns 50 reais falso e enganar um monte de gente. Um dia alguém vai ser pego, hein? Então é bom acabar com o mal. Vá ao banco e, bom, deixa a pobre... Antes a pobreza na honestidade do que enganar um monte de gente com aquela nota falsa. E averiguem, tem meios de averiguar, mas cada vez se esmeram mais em falsificar, que vai ficando difícil. Agora, vendas uma coisa, pechinchar não é pecado, quando a coisa é pechinchável, né? Se vamos numa feira do rolo, lá no fim da feira, que estão vendendo coisas usadas, um brechó. A feira do rolo é discutível. Então, vamos lá, podemos fazer uma pechincha. Podemos. Mas quando tem um preço no papelzinho ou lá na prateleira, é aquilo. Se eu acho caro, eu não compro. Não está a discussão. Uma coisa é os panos de prato que estão sendo vendidos, que podemos discutir o preço. Outra coisa não, se está ali, é aquele que fez, que pintou, fez lá o crochê, está disposto a vender, não discute.
Não. E temos que ter cuidado porque nas compras e vendas todos nós somos espertos, queremos o proveito próprio. Nós não olhamos o trabalho do outro, principalmente coisas artesanais, né, que não se faz de uma hora para outra. É trabalho, é tempo, é habilidade, e que o preço tem que pagar, na medida do pagável, essas coisas também. Então as coisas têm um valor, objetivamente falando, e não o nosso preço que oferecemos, que normalmente sempre tende ao proveito próprio e à injustiça. Não necessariamente. Que outras injustiças se cometem contra os bens do próximo? 442. São injustiças fazê-lo perder injustamente o que tem, danificá-lo nas suas propriedades, não trabalhar como se deve, não pagar por malícia as dívidas e mercadorias compradas, ferir ou matar os animais no próximo, estragar ou deixar estragar-se o que se tem em depósito e impedir alguém de auferir um lucro justo, auxiliar os ladrões e receber, esconder ou comprar coisas roubadas. Isso daqui é o pão de cada dia da sociedade, hein? Então vamos ver. Brigamos entre nós, eu pego a chave da casa e vou riscar o carro do seu Rodrigo. De ponta a ponta. Um exemplo. Isso é uma injustiça e vai contra este mandamento. Por quê? Pintar o carro não é barato. Eu vou dar um prejuízo para o próximo. Estou com raiva de alguém, me emprestou a pessoa que eu tenho o livro emprestado, estou com raiva dela, vou fazer o quê? Vou e jogo fora. Ou rabisco tudo e depois falo para uma criança. Peco por mentir e por prejudicar o livro. Vou comprar outro, mas não é o mesmo. Isso não funciona de comprar outro. Por quê? Porque o livro, mesmo que seja igual, ele não é o mesmo. Quando me emprestaram este livro, eu tenho que devolver este livro. Às vezes tem uma questão sentimental, nobre. Vai que ganhou da sua avó e a sua avó morreu. Não tem como a avó dar outra. E se ela aparecer, não será muito afetuoso como naquela ocasião do aniversário que ganhou o seu catecismo. Então, nisso também são injustiças que deparamos com o 7º mandamento. Não trabalhar como se deve. Aqui, o nosso grande ladrão de trabalho se chama celular. Se eu estou zanzando pelas redes sociais na hora de trabalho, é a mesma coisa que se estivesse roubando, porque somos remunerados pelo tempo de trabalho, normalmente. E se eu estou em lazer, em hora de trabalhar, eu estou roubando o meu chefe. Outra coisa são as pessoas que fazem um trabalho X e sobra tempo. Mas o tempo sobrado, se for possível, pode adiantar o trabalho de amanhã. Pode fazer outro serviço que temos que pensar no bem da empresa ou do lugar que trabalhamos, hein? Ou pode ajudar em caridade alguém que está ali cheio de ocupações e nós estamos por diligentes, por adestrados, já com o nosso trabalho concluído. Mas, bom, não concluir ou não trabalhar, não empregar o tempo de trabalho no trabalho como se deve também é roubar. Não pagar, aí aqui por malícia, as dívidas e mercadorias compradas. Por malícia houve uma briga com o comprador e aí eu não pago a dívida. A briga com a pessoa é uma coisa. Agora, o contrato de compra e venda é outra coisa. Se eu comprei, eu tenho que pagar, mesmo que a pessoa seja insuportável, que seja um herege, que seja o que for. Mas se eu comprei, eu pago. Ferir ou matar os animais do próximo, a mesma coisa. Não é meu. Ou vem certos animais incomodar. Os que criam passarinhos, por exemplo, gostam de matar o gato dos outros. Pô, isso é dos outros. É verdade que o dono devia cuidar do seu animal para não invadir a propriedade alheia. Mas eu não tenho direito de matar, não é meu. Ademais de toda a maldade que supõe isso, estou danificando o bem alheio. Não posso. Ou por ódio alguém jogar veneno na criação do outro para prejudicá-lo, é o mesmo que pegar a chave e riscar o carro de alguém. Isso é um prejuízo e se depara contra o 7º mandamento da lei de Deus. Impedir alguém a oferecer um lucro justo. Falávamos de pechinchar, por exemplo.
de não querer pagar o que as coisas valem em si mesmas, e às vezes por inveja ou briga prejudicar que as pessoas comprem daquela pessoa. Isso também é uma injustiça, porque a margem da minha briga com a pessoa X, ela é uma vendedora, como vendedora tem os produtos tais e as pessoas podem comprar dela, né? Porque não vai com a minha cara que ninguém vai comprar de fulano ou beltrano. São estupidezes. Bem feminina em todo caso, com todo respeito às senhoras que aqui estão. Isso é coisa de mulher. Tem homem que, que chega a esta vileza também. Fazer o complicado. Auxiliar os ladrões e receber, esconder ou comprar coisas roubadas. Como eu lhes dizia há pouco e repito, comprar coisa roubada equivale a roubar também. É mais barato? Sim, é mais barato. Mas foi roubado. Eu não posso comprar. Sabendo, não compremos. Tampouco podemos saber a origem de todas as coisas que chegam ao nosso mercado, hein? Às vezes um caminhão tombado, que alguém foi lá e levou as caixas, o preço ficou um pouco mais barato. Não dá para saber. Mas tem coisa que nós sabemos, lugares que temos certeza que são de coisas roubadas, não comprar. Não comprar, que custará muito mais caro do que imaginamos. Agora, 443. Pecado grave roubar? É pecado grave roubar? É um pecado grave contra a justiça, quando se trata de matéria grave, porque é de suma importância que seja respeitado o direito que cada um tem sobre os próprios bens, e isto para o bem dos indivíduos, das famílias e da sociedade. Aí os senhores vão perguntar, mas padre, o que é a matéria grave? Em matéria de bens, o valor. Não é mesmo, é pecado roubar uma planta. Claro que é pecado. Mas não é mesmo roubar uma planta que roubar 100 reais de alguém. 100 reais, hoje em dia, não vale muita coisa, mas é dinheiro. Uma planta, um galho ou um vaso, depende. É uma coisa ínfima. Então, se podemos, não sei, atualizada a realidade no Brasil, mas roubar mais de 50 reais, algo que tem esse valor para cima, pecado mortal, podemos pensar assim, sem jansenismo, sem rigorismo. Para baixo seria venial, mas é pecado. Nunca se sustrai algo dos outros sem o consentimento que não seja pecado, como já falamos. Então, roubar uma planta é pecado. Roubar uma carteira, pecado. Uma presilha, pecado. Um livro, pecado. Se o livro for caro, antigo, pecado mortal. Quando é grave a matéria do roubo? É grave quando se tira coisa importante, e ainda quando tirando-se coisa de pouca monta, o próximo sofre com grave dano. E aqui, por exemplo, é roubar, não sei, o comprimido da dor de, não sei, do coração daquela pessoa, problema cardíaco. Um comprimido não é nada, hein? Às vezes dá pressão, nada. Mas se eu roubar, aquela pessoa sobe a sua pressão, ela vai ter um grave prejuízo. Então aquilo se torna um pecado grave, mesmo se tratando de uma coisa de pouca monta. É roubar os 10 reais da senhora que viúva ou um órfão que ia comprar alguma coisa para comer. 10 reais não é nada, mas para ele é muita coisa. E ao sustrair este valor é um pecado mortal, nesse caso. Que nos ordena o sétimo mandamento? Então, o sétimo mandamento nos ordena que respeitemos as coisas alheias, que paguemos o justo salário aos operários e que observemos a justiça em tudo que se refere à propriedade alheia. Então você vê que o sétimo mandamento está blindando a sociedade para que não haja invasão de direitos e deveres, de uso e propriedade. São coisas que devemos respeitar, e isso é um pecado contra a justiça. E todos os pecados contra a justiça fazem a sociedade colapsar. Por isso nós vemos que o mundo não está girando bem, porque os pecados contra a justiça hoje são, inclusive, legais muitas vezes. São totalmente impunes muitas vezes e faz com que vão reinando cada vez mais na sociedade, com detrimento do bem comum.
A quem pecou contra o sétimo mandamento, basta que se confesse, isso é muito importante. A quem pecou contra o sétimo mandamento, não basta que se confesse, mas é necessário que faça o que puder para restituir as coisas alheias e reparar os danos causados ao próximo. Então não adianta chegar a padre, eu roubei como penitência 3 Ave Marias. Não serve. Porque o pecado de roubo clama pela restituição. Aí como que vamos fazer? Porque aqui nos deparamos com outra coisa. Nós temos um direito à boa fama, seja verdadeira ou falsa. Então se eu chegar e olha, eu roubei tal coisa, estou te devolvendo, eu vou me autodifamar. Isso é uma coisa séria. Então como fazer? O conselho do padre é o seguinte: da mesma forma que cometeu o roubo, da mesma forma faça a restituição. Se pegou na surdina deixe o que pegou. Simples assim. E aí ninguém precisa pôr um rótulo de ladrão e se flagelar por isso. Não, foi feito escondido, restitua escondido também. E está resolvido aos olhos de Deus e dos homens também. O problema é quando não conseguimos mais restituir. Pessoas que já morreram, dê a uma instituição de caridade aquele valor. Objetos que se quebraram, compre um semelhante. Não é a mesma coisa, mas é uma tentativa de. Se o dono aceitar, então está restituído. Mas deve-se fazer a restituição na medida do possível. E não só devolver aos danos causados. Então, por exemplo, quando nós não pagamos as dívidas que devemos a alguém, entre nós pobres, o dinheiro faz falta em certas coisas. Então, se nós fôssemos justos, nós sempre deveríamos pagar um pouquinho mais, porque devíamos ver que a ausência do dinheiro que nos emprestaram lhe causou um pouquinho de dano. Isso não é o mesmo quando são pessoas que têm muito dinheiro. Então, por exemplo, 5 mil é 5 mil. Mas para um pobre se privar disso para ajudar alguém, ele se privou de muitas outras coisas, prejuízos até em nome da caridade. Então, aquele que deveria pagar, deve pagar. Se pudesse, podia dar um pouquinho mais. Por quê? Porque para tentar abarcar neste pagamento o que se pode daquilo que ele se privou justamente, licitamente, honestamente, para nos ajudar. Não estou aqui a favor dos juros, não, hein? Isso é diferente. Depois vamos ver o juros já passou. Os juros, a malícia dos juros é o seguinte, chamado de usura no nosso catecismo, que o dinheiro gera dinheiro. Isso daí foi inventado pelo povo hebreu, num sistema econômico. Eu pulei os juros. Cadê os juros? Vamos ver. Perfeito. Qual o número? 441. Pois é, olha. 441. Nós pulamos a usura. Por favor, isso é importante, me desculpem. 441. De que modo se comete a usura? Como se comete a usura? Comete-se a usura exigindo, preste atenção, sem título legítimo, um juro ilícito, por uma quantia emprestada, abusando da necessidade ou da ignorância do próximo. O nome disso se chama banco. Quando vamos fazer um empréstimo lá no banco X, todo mundo vai fazer um empréstimo porque está precisando de dinheiro, sejamos honestos. Aí o banco aproveita o que? Da nossa necessidade, da urgência do dinheiro e coloca as vezes de pagamento que nós necessitamos 20 vezes, mas se somássemos todas as mensalidades, nós vamos pagar 4 ou 5 vezes a mais, no melhor dos casos, ao valor inicial do dinheiro pedido. Então isso daí chama usura, isso daí chama pecado. Isso entrou na economia, não foi por causa da igreja. A igreja, e tem papas, não vou me lembrar de todos e nem dos citar os documentos, que tentaram frear isso. Mas não conseguiram, porque, a avidez, a avareza foi maior do que a submissão e a obediência à Santa Sé, então a igreja tolera isso. O que é tolerar? É suportar o mal que nós não podemos acabar com ele. Então é tolerável, mas isso é uma coisa maligna. Uma coisa é o lucro,
que todos os comerciantes têm direito a isso, hein? Outra coisa é a usura, porque se escraviza o pobre que está pedindo, o necessitado que está precisando daquele dinheiro. É o que os bancos fazem. Todos os bancos fazem com todos os que vão fazer o empréstimo. Aí abusa da necessidade ou da ignorância do próximo. É o que nós vemos hoje em dia. Isso é muito importante. Havia pulado por... Bom, comercial do aniversário da nossa gente. Que Deus lhe dê longa vida. Então vimos a restituição, que é importante. E agora, 447. Aqui é a reparação dos danos. Que é a reparação dos danos causados? A reparação dos danos causados é a compensação que se deve dar ao próximo pelos frutos e lucros perdidos por causa do furto e das outras injustiças cometidas em seu prejuízo. Então, reparar é justamente consertar os danos que, ao não pagar a dívida, ou judiar do animal, ou riscar o carro, nós causamos, por exemplo. A quem se deve restituir as coisas roubadas? Aquele a quem se roubaram, os seus herdeiros, ou se esses não viveram, os seus herdeiros, e já se esses tiverem morrido. E se isso for verdadeiramente impossível, dar-se o seu valor aos pobres ou obras pias. Porque então, não podemos reter o que lhes dizia e escrevam no espelho, as coisas clamam pelos seus donos. Ela morreu, a Dona Maria, aquele pano de prato não é meu, é dela. Dê para... Implicamos com o pano de prato. Dê para a filha dela. Ou dê para... Eu achei que você... Aí dê para alguém próximo. Ou chegue numa igreja, deixa no banco para que as mulheres usem quando forem secar as louças da festa do Santo Padroeiro. Mas não é nosso. Não é nosso mesmo. Ou dê para um pobre que passar, envolva aquele pano de prato na comida que iam dar com muita alegria ao que está lá e, bom, ele vai usar para alguma coisa útil. Mas não é nosso. Mesmo que já tenhamos estima e carinho por aquilo, não é nosso. O que se deve fazer quando se acha alguma coisa de grande valor? O achado não é roubado, diz o ditado, mas não é assim que funciona aos olhos de Deus. Deve-se empregar grande diligência para achar o dono e restituir-lhe fielmente. O princípio é o seguinte: se eu vejo uma carteira no chão, eu posso seguir adiante, mas se eu pegar, eu não posso levá-la para casa, tenho que deixar no posto policial, vejo o documento do sujeito, às vezes tem um número de telefone ali, ligo, falo, olha, a tal horário aproximadamente, na rua tal, a altura do número tal, encontrei essa carteira com RG tal, o senhor conhece? Ah, conheço. Bom, marca um horário, um lugar, não façam em suas casas, não é bom estar em casa, ou numa igreja, um lugar aberto, uma praça, e devolvam. Se não querem ter esse trabalho, deixa a carteira ali no chão e siga um caminho. Em todo caso, não é nossa. Agora, se querem fazer essa caridade, peguem, mas tem que devolver com tudo que ela tinha dentro. Não posso pagar o meu serviço de procurador de coisas tirando alguns centavos dali, não posso. Eu tenho que entregá-la tal qual. Agora, se não quero ter esse trabalho, ou passo, deixo ela ali, ou vou a um posto policial, um mercado próximo, um comércio. Se eles vão ficar para eles, esse problema não é nosso. O problema é nosso e nós retemos o que acabamos de achar, porque o achado não é roubado, é verdade, achar não é roubar, mas reter o achado sem procurar o dono, sim, é ser um ladrão, sim, senhores.